esquecer a essência do meu ser e a terra onde nasci. Sempre irei recordar o meu canto, o meu lugar, onde cresci e vivi. A minha grande paixão, minha terra São João, os lugares onde brincava. Lembro com muita emoção, está no meu coração, além da Ribeira Brava. Minha terra amada, o lugar onde nasci, minha terra querida, de lá tudo recebi. Minha terra amada, és meu amor sem fim, na minha caminhada és tudo para mim. Minha terra amada, musa da minha canção, és a minha morada, minha terra São João. Nunca irei esquecer a essência do meu ser e a terra onde nasci. Sempre irei recordar o meu canto, o meu lugar, onde cresci e vivi. A minha grande paixão, minha terra São João, os lugares onde brincava. Lembro com muita emoção, está no meu coração, além da Ribeira Brava. Minha terra amada, o lugar onde nasci, minha terra querida, de lá tudo recebi. Minha terra amada, és meu amor sem fim, na minha caminhada és tudo para mim. Minha terra amada, musa da minha canção, és a minha morada, minha terra São João. Minha terra amada, o lugar onde nasci, minha terra querida, de lá tudo recebi. Minha terra amada, és meu amor sem fim, na minha caminhada és tudo para mim. Minha terra amada, musa da minha canção, és a minha morada, minha terra São João. E foi Nuno Faria com a sua música Minha Terra Amada. Olá, Nuno, estás bem disposto? Está tudo bem. Mas já boa tarde ao Nuno e boa tarde ao Porto Muniz. Obrigada a toda a gente que veio aqui ver-nos ao vivo à entrada das piscinas do Porto Muniz e toda a gente que nos acompanha desse lado do ecrã também. Nuno, então, como é que está a ser a música para ti? Estás a tentar lançar-te mesmo a sério aqui num projeto, não é? É verdade, e cada vez está melhor. O que é que tens feito nestes dias? Tenho cantado aí por vários sítios da Madeira, no Madeira em Festa, com João Luís Mendonça. E tu já tens o teu CD. Estás a pensar lançar ou vais trabalhar mais um bocadinho nele? Sim, é verdade, já tenho o meu CD, já lancei e está tudo a correr muito bem e cada vez melhor, é assim que se quer. Muito obrigada por teres vindo, ainda vamos ouvir mais vezes o Nuno Faria neste programa e por agora vamos mesmo ter com o Paulo Santos, que foi visitar um sítio tão emblemático aqui do Porto Santo. Aqui do Porto Santo não, meu Deus, aqui do Porto Muniz. Vamos ver o véu da noiva, que muita gente aqui já deve conhecer e que vamos conhecer com o Paulo Santos. Um dos pontos de referência da costa norte da Madeira é o véu da noiva e por isso começamos por aqui esta viagem de hoje, olhando para esta queda de água que pela sua forma faz lembrar o véu de uma noiva. Claro que noutros tempos o véu da noiva teve mais pujança, havia mais água, ela era projetada no Oceano Atlântico de uma forma mais evidente, mas depois a retirada de alguma da água para aproveitamento de recursos hídricos e também esta derrocada que se vê aqui e que obstrui parte
da velha Estrada Regional 101 fizeram com que essa projeção do véu da noiva fosse um pouco mais modesta. Mesmo assim, continua a ser um lugar de uma beleza rara. Esta é uma água que percorre desfiladeiros aqui da costa norte, em plena floresta laurisilva, e que depois vem precipitar-se aqui no mar, neste mar da costa norte. Além da vista para o véu da noiva, dá para termos uma ideia do que era viajar até ao Porto Muniz noutros tempos, nesta estrada estreita que serpenteava esta montanha, escavada com picaretas e com muito esforço humano, e onde conduzir, sobretudo autocarros, era um desafio inigualável. Ora, esta é uma vista importante para começar uma viagem. Importante porque é um símbolo da Costa Norte, importante porque nos permite olhar para toda a Costa Norte e também para a Floresta Laurisilva, e importante porque nos permite referenciar um dos pontos turísticos por excelência que a Madeira tem, onde dá para ver a limpidez das águas do mar e dá para termos uma noção do Seixal ali ao fundo, o Seixal que é uma das mais importantes freguesias do concelho de Porto Muniz, onde a paisagem é ímpar e onde as pessoas do Seixal têm, elas sim, uma grande influência também nesta vida deste concelho que esta semana nos acolhe no verão cá dentro, na vida deste concelho do Porto Muniz. Cá estamos nós no verão cá dentro, no Porto Muniz, hoje à entrada das piscinas do Porto Muniz, e vamos dar continuidade ao nosso programa. O Paulo falava ali no Seixal, um importante freguesia aqui do concelho do Porto Muniz, e tenho hoje dois convidados que são precisamente, cresceram aqui nesta freguesia do Seixal. Tenho comigo Rita Pestana e Marco Gonçalves. Muito obrigada por estarem hoje comigo. Obrigada. Gostava de começar por falar nessa mesma infância no Seixal. Como é que foi crescer nesta freguesia, neste concelho do Porto Muniz? É assim, a minha infância é a infância normal da penúltima de 7 filhos, ou de 7 irmãos, de uma família humilde, uma família que vivia essencialmente da agricultura e daquilo que a terra produzia, e cujo pai teve mesmo que emigrar para sustentar os filhos. Daí que eu, tendo embora e tendo recordações de infância maravilhosas no meu Seixal, tenho de facto uma particularidade que provavelmente muitos madeirenses também terão, mas eu conheci o meu pai, tinha 5 anos. Porque o meu pai emigrou para a Ilha de Curaçao com um contrato com a Shell. Do contrato fazia parte de umas férias de 5 em 5 anos. Eu fiquei para nascer numas férias e só conheci o meu pai nas férias seguintes, portanto tinha 5 anos. Mas devo dizer que tenho memórias extraordinárias de infância, memórias de criança, que tenho pena que as crianças de hoje provavelmente já não as tenham. As memórias do brincar na terra, do brincar na rua, do andar descalça, do andar dentro das levadas e dentro das ribeiras, e são estas memórias que que de alguma forma nos fazem, a mim e provavelmente a muitos outros, manter estas raízes, e dizer-lhe que até hoje, portanto quase aos 60 anos, o Seixal e a minha família no Seixal continuam a ser o meu porto de abrigo, nos bons momentos, mas sobretudo nos momentos menos bons. E portanto acho que isto só acontece de facto a quem teve uma infância de que se orgulha e de uma infância de que tem memórias felizes. É verdade, criou uma ligação muito forte aqui. É uma ligação muito forte à terra, ao barulho do mar. Eu nasci muito pertinho do mar, portanto nasci quase junto ao cais, não direi junto, mas muito pertinho do mar, e onde efetivamente nós adormecíamos e acordávamos com o barulho do mar. E portanto, e da água na levada. Havia uma levada que corria mesmo à beira de minha casa, portanto atravessávamos apenas o caminho, na altura era um caminho, não era a estrada atual, e portanto são essas memórias que nos fazem também ter este sentimento
de sachaleira, como nós costumamos dizer, e de amor, de facto, à nossa terra, à terra onde nascemos. É verdade. E no caso do Marco, também guarda assim muitas memórias da sua infância cá no Seixal? Sim, com certeza. Ao contrário da professora Rita Pestana, o meu olhar e a minha vivência sobre o Seixal era mais numa perspectiva de férias, porque eu não cresci concretamente no Seixal. As minhas vindas ao Seixal eram sempre numa visita aos avós ou num fim de semana com os meus pais. E as minhas memórias começam logo pela dificuldade que era, embora não seja muito velho, mas a dificuldade que era chegar ao Seixal, já. É verdade. Ou ainda nessa altura. Eu recordo, tenho uma visão, embora um pouco vaga, do que era subir em Comiada, o autocarro, muito velho, ter que parar a meio da subida para deitar água no radiador para arrefecer o motor, etc. Depois então seguia-se novamente a viagem. E depois, todas as vivências aqui no Seixal residiam, portanto, tinham a ver com o mar, com a serra, a vivência em família muito peculiar, de um modo de vida muito seixaleiro, a culinária, os cheiros, era tudo muito singular. Eu tenho recordações ótimas, quer com o meu pai, quer com os meus amigos de então. As brincadeiras e o modo como se vivia na altura e se passava o tempo até eram muito mais salutares, poder-se dizer, do que será hoje em dia, porque se calhar não tínhamos tantas solicitações em termos de tecnologias, não tínhamos tanta coisa à mão, não é, de semear, e éramos quase que obrigados, e de modo salutar, a inventar as nossas brincadeiras e de que resultavam passatempos e vivências muito mais sãs, e em termos sociais, em termos de relações humanas, do que aquelas que infelizmente hoje em dia nós vemos nos nossos filhos, enfim. Mas sem sombra de dúvidas são recordações que vão perdurar para sempre. O Marco Gonçalves também está relacionado com o projeto de Truticultura, que vamos falar daqui a bocadinho, mas o Paulo Santos foi quem foi descobrir um bocadinho mais sobre este projeto. Vamos ver como é que correu. A truticultura do sítio da Água do Vento, aqui no chão da Ribeira do Seixal, é pioneira na produção de trutas em cativeiro, que tem alimentado desde sempre o mercado regional. Dona Hélia Pestana Sousa, esta produção já tem história aqui na Madeira? Sim, já tem. O que é que temos? Temos aqui vários tanques. Que espécies de trutas é que produz? É a nossa truta arco-íris. Que é comum aqui na Madeira, não é? Sim, é. E mais? O que é que tem mais? Tem a truta, que é a truta amarela em si, que é a Gold, mas em si é tudo truta arco-íris e a truta salmonada. Portanto, a truta amarela, tinha-me dito que era uma truta que não há em muitos lugares, não é? Não, só existe em Estados Unidos e em estado selvagem. Em cativeiro é só aqui que temos. Como é que funciona uma produção destas? Nós temos aqui vários tanques. Porquê que as trutas estão separadas em vários tanques? É por tamanhos, é? Sim, é por tamanhos. E isso tem a ver com as fases de crescimento? Sim, consoante vamos vendendo ao cliente. Mas são sempre vendidas grandinhas, não é? Sim, mas tudo depende do cliente. Vendemos de 250 até 1 quilo, 2 quilos, consoante o cliente precisa. Os seus clientes são sobretudo do mercado aqui regional da Madeira? Sim, é do mercado regional, por enquanto. Mas está a crescer o negócio? Sim, espero que sim. Claro que estamos numa época de crise, mas... Porque aqui há uns anos era raro ouvirmos falar de truta. Hoje em dia há muitos restaurantes que já oferecem truta na sua carta. Então aqui nesta zona do Seixal, chão da Ribeira também, a truta está lá sempre, não é? Sim, é verdade. E essas são compradas aqui? Sim, são compradas aqui. Portanto, é possível termos ao longo do ano inteiro truta fresca aqui de cativeiro? Sim, tem todo o ano. Todo o ano truta... As trutas dão muito trabalho a criar? É claro, dá o seu bocado, o seu bom trabalho. O que é preciso fazer? É claro que temos a produção em si, também já dá muito fazer, pôr um ovinho a uma truta em ordem de pôr no prato, dá muito trabalho. Quanto tempo é que leva a crescer? Desde o ovo até a vender uma truta, vá lá, uma truta de 1 quilo, vá lá. Consoante a alimentação, pode levar 1 ano ou 1 ano e tal. Tudo depende da alimentação. Por isso é que tem que ter sempre em cada tanque, tem que ter umas com 9 meses, umas com 8, não é? Para ter sempre produção.
quer dizer, elas praticamente são todas da mesma idade, só que é assim, eu consoante vou alimentando elas, umas mais crescem mais do que outras. E tem produção o ano todo? E tenho a produção todo o ano e assim tenho para os clientes todo o ano. No inverno, este lugar é lindíssimo todo o ano, mas aqui no inverno faz mais frio. Elas gostam do frio, não é, as trutas? Gostam muito do frio. Elas preferem o frio e não o calor. Temos a vantagem que a água praticamente, tanto de verão, consome-se praticamente à mesma temperatura e isso é o que nos favorece. E de resto, tem ideia de quantas trutas? Produz tudo, desde os ovos até ao final da criação? Sim, claro que temos mais ou menos um cálculo. Que é quanto? Assim, a capacidade em si são de 60 toneladas por ano. Mas, que é bom. Pronto, mas neste momento... Vão adaptando ao mercado. Vão adaptando ao mercado, sim, sim. Muito obrigado, Dona Hélia, por nos ter recebido aqui nesta truticultura do Chão da Ribeira, este lugar lindíssimo que hoje vamos mostrando, este vale onde aparecem aqui mostras, bons pedaços da floresta laurisilva e onde é possível olhar para estas montanhas. Então, num dia destes como sol, apesar dos avisos de calor extremo que hoje se fazem sentir, apesar de tudo não está ainda muito calor, já a esta hora já não está muito calor e, portanto, digamos que a paisagem é muito bela e, além deste atrativo das frutas, o Chão da Ribeira é um dos ex-libris do Concelho do Porto Muniz. É verdade, não está muito calor, aliás, cá no Porto Muniz até corre uma brisa bem fresquinha que ajuda a manter o calor mais longe. Continuando aqui à conversa com o Marco Gonçalves, entretanto saiu da Madeira e estudou, dedicou-se à engenharia agrónoma, não é? E depois esteve envolvido na criação deste projeto da truticultura. Esta criação foi muito desafiante, começar? Assim, não propriamente. A truticultura surgiu... Teve um início numa visita que o meu pai fez ainda na Venezuela, salvo erro nos anos 60, visitou uma truticultura de um amigo, salvo erro em Mérida, uma zona que se chama Mérida, na Venezuela, era o que o meu pai me contava. E o meu pai sempre teve essa ideia um pouco em mente que seria uma boa ideia implementar aqui na Madeira. Quando o meu pai regressou definitivamente, ao fim de 29 anos de imigração, e com o espírito empreendedor que o caracterizava, terá falado dessa ideia que tinha e teve um apoio muito, muito grande de um amigo, o engenheiro Rocha da Silva, o atual diretor regional das florestas, que o incentivou e o apoiou também na concretização desse projeto. Os trabalhos começaram em 82, 2 anos depois do regresso do meu pai, definitivamente à Madeira, e a truticultura foi inaugurada em 84. Portanto, foi um empreendimento exclusivamente do meu pai, com muita ajuda também dos amigos, mas foi um fruto exclusivo de uma pessoa que se chama António Jeremias de Sousa, sem sombra de dúvida. É o seu pai. Aqui um bocadinho gostava de falar também um bocadinho sobre ele. Mas antes, voltando um bocadinho atrás, quando teve de sair cá da Madeira para estudar, achou muito difícil sair assim do seu meio mais pequeno para uma cidade maior? Sim, eu penso que eu tive a experiência que a esmagadora maioria dos estudantes madeirenses têm quando saem da Madeira. É difícil, principalmente nos primeiros tempos, é difícil a adaptação a um meio diferente, novos amigos, novas vivências, e as saudades aumentam e apertam. Eu lembro-me que eu, estando em Lisboa, quando via o Bailinho da Madeira, quando eu via qualquer elemento, qualquer programa, qualquer abordagem à Madeira na televisão, o meu interesse era muito maior, era redobrado, comparativamente com a altura em que eu ainda cá residia. Mas sim, é uma experiência que eu penso que é salutar, porque nós passamos não só pela universidade em termos académicos, mas passamos por outra, quiçá ainda mais importante, que é a Universidade da Vida, onde nós aprendemos muito.
porque em termos de relacionamento com as pessoas, em termos de implementar certos valores e certos princípios, isso também é bom, nós crescemos muito por dentro, e até, por não dizê-lo também, aprendemos muitas coisas elementares, como eventualmente até cozinhar e engomar quando era preciso, tudo isso faz parte. Sim, senhor. E aqui a Rita decidiu que queria ser professora, seguiu um caminho um bocadinho diferente. Rita, não sei se queria ser professora. Ah, não sabia de início. Eu acho que não. Lembra-se o que é que a influenciou? Mas lembro-me perfeitamente. Temos aqui uma infância em termos de vivências e provavelmente uma adolescência também. Eu saio, o Marco há bocadinho falou já na dificuldade que era chegar do Funchal ao Seixal e vice-versa. E, portanto, é essa dificuldade que me faz deixar o Seixal, sair do Seixal, tinha eu 12 anos. E, portanto, deixo a casa dos meus pais, deixo os meus irmãos, tinha 12 anos para ir estudar para o Funchal. E aí começa, de facto, uma vida completamente nova, completamente diferente. Muito boa, com memórias excelentes, mas foi daquelas adolescentes que foram educadas em colégio interno. Foi para um colégio interno porque não tinha família no Funchal. As dificuldades, portanto, eu gostaria de lembrar, porque às vezes ouvem-se críticas também, muitas críticas à construção dos túneis, etc. Mas eu gostaria de lembrar, há coisas boas, há coisas menos boas, mas eu gostaria de lembrar, porventura, aos mais céticos, que eu nessa altura, exatamente por isso, tive que deixar a minha casa, a casa dos meus pais aos 12 anos, porque demorávamos cerca de 4 horas de autocarro, às vezes mais, com 30 minutos de paragem na Ribeira Brava, e portanto, repare, sendo embora fui efetivamente e fui para um ambiente protegido, mas de qualquer forma, quer dizer, eu vinha à casa nas férias, claro, no Natal, na Páscoa e no verão. Eu lembro-me quando as minhas filhas estavam na faculdade, uma em Coimbra, outra no Porto, eu dizia-lhes tantas vezes que elas vinham com mais frequência à Madeira do que eu vinha do Funchal ao Seixal quando estudava. E portanto, é assim, em termos de não tenho, repara uma coisa, não tenho nenhum tipo de frustração. O meu percurso enquanto aluna de um colégio de freiras foi um percurso extraordinário que me fez crescer imenso. Agora não podemos esquecer que praticamente eu cortei os laços com a minha família nuclear muito cedo, aos 12 anos. Perguntava-me e depois, como é que a Rita quis ser professora? Provavelmente a Rita nunca se tinha lembrado de ser professora, nem isso não fazia parte dos seus sonhos. Eu tinha um sonho, como qualquer criança que estuda, como qualquer adolescente que estuda, que era ir para Coimbra fazer um curso de Direito. Direito, muito bem. Perguntar-me-ei porque não foi. Entretanto mudou de ideias, não é? Não mudei de ideias. Os meus pais não tinham possibilidades económicas para eu ir, para sair da Madeira e não tinham mesmo possibilidades económicas. E portanto, como de todo, eu também queria ter um curso. Aqui na Madeira restava-me o magistério primário ou a enfermagem. A enfermagem não me motivou e pronto, fui professora. Curiosamente, a gente às vezes diz que o ser professor ou ser isto ou aquilo exige vocação. E efetivamente, provavelmente, agora a vocação, eu distingo muitas vezes o que é vocação do que é motivação. Certo. E efetivamente eu não tinha vocação, nunca me tinha passado pela cabeça ser professor. Agora, a partir do momento em que aquela era a minha alternativa, eu motivei-me, arranjei forma de me motivar.
A motivação não era intrínseca, os meninos, quando fui para o magistério primário, ensinar os meninos não me dizia muito, mas efetivamente aprendi muito na escola do magistério. E, portanto, acabou por haver uma motivação que não era intrínseca, mas acabou por ser extrínseca e que faz com que eu acho que posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Gostei de ser professora e acho que fui boa professora. Iniciei a minha carreira profissional também neste concelho. É verdade que vamos falar na segunda parte, vamos falar sobre concelho isso. também, não no Seixal, mas no concelho. Esta primeira parte passou a correr, mas já temos tempo para mais conversa com os nossos convidados, mas não vamos sem intervalo, sem antes termos música, como é costume. Temos connosco de novo o Nuno Faria, que nos vai cantar a música Não Há Idade para Amar. Até já. Quando começa como começa, quando surge como aparece, quase sem darmos-nos conta, o amor nasce, acontece, no calor da juventude, por vezes até nem parece, mas acordamos e sentimos que a força do amor acontece. Não há idade para amar, o melhor é desfrutar, só jovem quero dar e receber o amor sem par. Não há idade para amar, o melhor é desfrutar, só jovem quero dar e receber o amor sem par. Estou começando a amar, sinto o meu corpo vibrar. Será que é pura ilusão, o limiar de uma paixão, no calor da juventude, por vezes até nem parece, mas acordamos e sentimos que o amor nasce, acontece. Não há idade para amar, o melhor é desfrutar, só jovem quero dar e receber o amor sem par. Não há idade para amar,